Pronto. Então, hoje, eu quis trazer para essa primeira aula, na verdade, uma reflexão sobre o que é o yoga, né? Para que a gente realmente tente pensar nesse conceito de uma forma mais ampla. Aqui no Ocidente, né, a gente acabou traduzindo muito o yoga como a prática que a gente faz, né? Então, seja ela de posturas, que é o que é mais difundido hoje aí, né, no yoga em geral, né? Os asanas acabaram sendo muito difundidos, talvez pela beleza, né? Pela questão que é mais corporal, é mais físico, né? Enfim, tem linhas que trabalham bem mais só posturas também, né? Então acabou se difundindo muitos asanas, mas quando eu falo de prática, eu falo de tudo mesmo, né? Então, quando eu estou fazendo pranayama, que são os exercícios de respiração, quando eu estou fazendo a meditação, quando eu estou fazendo, né, pratyahara, enfim, um relaxamento, a gente chama de yoga a prática, né? Isso tudo aí que a gente Uhum. faz lá em cima do tapetinho. Porém, né, yoga, na verdade, se a gente for ver buscar, né, ali na literatura ali a tradução, na verdade é um estado final da mente. É o estado que você atinge quando você pratica isso tudo que a gente está praticando. Então, na verdade, a gente pratica isso para atingir o yoga, para chegar no yoga, né? E aí eu quis só trazer essa reflexão hoje aqui para a gente e que a gente vá hoje para a nossa prática no tapetinho com essa reflexão interna. E aí, quando a gente fala de definição, né, do que é o yoga, inclusive aqui nesse PDF, eu não vou ler todas, eu deixei no final até depois que você dá uma lidinha. Tá. Se a gente pegar vários autores, cada um vai trazer uma definição diferente de yoga, baseada nisso que a gente estava conversando agora mesmo, né? Que é a filosofia que embasa aquela escola, né? Que aquele autor Uhum. segue. Então, acaba que muitas vezes a gente não consegue chegar numa definição única, né? Comparando ali a definição de todos os autores, apesar de ter essa questão do yoga, né? Que é isso que eu falei, que é esse estado aí final da mente, mas se a gente vê, eu vou já já chegar nessas traduções, né? Nessas definições, cada um define de uma forma muitas vezes completamente diferente, né, da outra, tá? Então, muitas vezes o yoga ele é entendido como arte, como filosofia mesmo, né? Como terapia, muitas vezes. E a gente usa também o yoga como terapia, né? Existe até aí a yoga terapia, né? Que ela é focada no uso do Sim. yoga para tratar algum tipo de doença, né? E também até como religião. E tem linhas de yoga que são mais devocionais, né? Que são mais bhakti, que a gente fala, né? O bhakti yoga. O próprio Hare Krishna que a gente estava conversando é uma linha devocional, né? De devoção ali a Krishna. Então, tudo isso, né? O yoga, na verdade, ele é tudo isso, né? A gente não pode resumir a uma única coisa. Por isso que muitas vezes quando a pessoa te pergunta, yoga é religião? Se a gente falar que não é, a gente está sendo errado também. Pode ser, não é que, que todos os tipos de yoga que são praticados têm cunho religioso, não, Isso. mas alguns têm, né? Então, Depende da acaba sua que o yoga é escolha. tudo isso, tá? Depende da sua escolha. Sim. E é aquilo que a gente estava conversando, da sua escolha naquele momento, né? O que que faz mais Sim. sentido para o que você está buscando e precisando naquele momento? Então, não é que um é melhor que o outro, né? É o que existe para todo tipo. Eu falo que é bom isso, né? A diversidade humana, porque vai ter para realmente para todo tipo de busca que cada um está tendo. Às vezes a pessoa está tendo naquele. E aí o pessoal critica muito, o yoga é só postural. Tudo bem que o yoga acaba sendo muito diluído, né? E muito resumido ali, superficial muitas vezes. Mas, gente, às vezes a pessoa tá querendo é só aquilo naquele momento, né? E beleza. É. Depende da busca realmente de cada um, né? Mas o yoga, então, ele tem as suas raízes, né, no pensamento indiano, mas ele apresenta um conteúdo que é universal, né? Então, ele dá ferramentas que a gente precisa para fazer as mudanças que a gente precisa e deseja na nossa vida. Então, ele é um dos 6 darshanas, né, ou darshanas, temas fundamentais aí do pensamento indiano, que significa, então, esse darshana, né? Visão, ponto de vista, certo modo de ver. Então, lá no Yoga Sutra de Patanjali, um dos aforismos lá, né? Você já estudou o Yoga Sutra? Provavelmente sim, né? Sim. É o famoso, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha, né?
E aí, quando a gente lê isso, dependendo do autor que você pega, né? Porque existe várias traduções aí do Yoga Sutra de Patanjali. Ele também vai traduzir de uma forma, né? É, Esse aforismo, né? E aí, algumas delas, né, que a gente vê com bastante regularidade aí o yoga é a cessação das ondas mentais, né? Ou o yoga é a parada das vibrações da mente. Só que se a gente for olhar para essas duas frases, será que isso realmente é possível? Você acha eu que não acho que é possível. eu também não acho. E aí, quando a A mente é gente. um instrumento. Hã? Para mim, a mente ela é um instrumento do corpo, como um braço, uma perna. Não dá para parar ela, dá para você focar. Exatamente. E é isso, né, que o Tantra traz, né? Na visão do Tantra, a gente pode pensar nessa definição como yoga é a redução das ondas de vibrações mentais, né? Ou seja, na verdade, é o direcionamento dessas ondas, né, de forma intencional. Então, o que que a gente faz quando a gente está praticando yoga? A gente está fazendo, direcionando o nosso prana, a nossa energia, né, a nossa mente para um ponto de foco que a gente fala tranquilo, né? Então, é fazer com que a gente saia, né, dessa flutuação mental intensa que a gente fica nela o tempo inteiro, né, no nosso dia, e realmente trazer, né, a mente para um ponto de foco tranquilo, para que essas ondas mentais aí, né, elas realmente sejam direcionadas, né, e não cessadas, porque a mente não vai parar. A gente não vai Uhum. conseguir uma cessação da mente ali, né? Então, é o que eu estava te falando, né, sobre essa questão. O yoga não é o que a gente faz no caminho, né? Ou seja, né, as posturas, meditação, respiração. Ele é esse estado final que a gente quer atingir, né, com a nossa mente. A gente vai usar dessas técnicas, né, sejam elas no tapetinho ou até no dia a dia mesmo, muitas vezes, né, que a gente usa elas quando a gente aprende e passa a ter consciência, a gente consegue usar isso no nosso dia, né? Isso é ótimo para alcançar esse estado, né? Esse estado aí da mente. O Então, o estado de yoga é yoga. sobre alcançar um estado de integração e conexão profunda com a realidade, através de práticas que nos façam trazer os nossos sentidos, a mente e o corpo para esse ponto de foco tranquilo que eu estava te falando. Então, o yoga, ele é sim uma disciplina espiritual, né? Mas ele não está diretamente relacionado a nenhuma religião. Apesar dele ter surgido na Índia, né, num berço ali muitas vezes do hinduísmo, acaba tendo ali muitas. A gente traz para o yoga muitas referências que são do hinduísmo, né? Até os próprios deuses, etc. Só que no yoga a gente tem uma outra conotação para eles. A gente não cultua os deuses como a gente cultua muitas vezes aqui no Ocidente, Uhum. né? Então, como por exemplo as Nossas Senhoras, e a gente reza, e a gente. É diferente dentro do yoga, né? Então a gente traz a consciência do que aquele Deus representa, por exemplo, ou aquela deusa representa, né? Isso. Então, ele é sim uma disciplina espiritual, que vai trabalhar realmente com o nosso espírito também, né? Mas não necessariamente ele é religião. Então, nele a gente vai buscar a conexão com o nosso Atman, que é a nossa essência, né, imutável, que é a consciência, então, da nossa pura essência, né, a pura consciência, que é Shiva, né, que é tudo, na verdade. E como que a gente faz, então, para perceber essa consciência, essa pura consciência? Quando a gente abre mão, então, do que a gente pensa sobre nós mesmos, né? E que é o mais difícil. Que no Vedanta a gente vê muito essa questão, você tem que negar o ego, né? A identificação com o ego e tudo mais, né? Mas aqui não é com essa conotação de negar, mas sim, né, de entender que, beleza, a gente vive aqui nesse mundo material, a gente vai se expressar, né, na nossa unicidade, mas sem esquecer de que a gente é o todo, né, de que a gente é unidade. Então, é diferente, né, de eu achar, não, beleza, né, então eu sou unidade, eu sou o todo, e aí eu nego aqui o meu corpo, né, esse corpo não existe, essa mente é ilusão, né, e aí a gente acaba não conseguindo muitas vezes
viver de uma forma harmoniosa com isso, né? A gente entra num ciclo de negação e a gente acaba, ao invés de ajudar no nosso crescimento, a gente acaba se afastando muitas vezes dele. Mas a gente precisa abrir mão, muitas vezes, do que a gente pensa sobre nós mesmos, das histórias e das narrativas que a gente conta e que a gente constrói, muitas vezes, esse nosso ego. Mas não é negar o ego, é entender que você é, sim, está vivendo aqui, né, de uma forma individual, por um lado, mas sem se esquecer de que você é a unidade, na verdade, né? Então, um dos aspectos do yoga, né, segundo Desi Kachar, né, tem a ver também com as nossas ações. Então, significando agir de maneira que toda a nossa atenção seja dirigida à atividade que a gente está desenvolvendo no momento. E aqui, eu gosto bastante dessa definição, pensando não só no nosso dia a dia, que a gente, é a tal da atenção plena, né? Vai Uhum. desenvolvendo aí aos poucos também no nosso dia a dia, mas quando a gente pensa realmente a prática do yoga no tapetinho, e aí falando especialmente do Vinyasa, tem muito dessa definição aqui do yoga, tá? Que ele trouxe. Porque durante a prática ali no tapetinho, né, quando a gente está fazendo o Vinyasa, a gente vai trazer toda a nossa atenção para todo aquele movimento que a gente está fazendo, né, ao longo de toda a prática, da nossa respiração. E aí a gente fala do nosso ponto focal, que é o drishti, né? Muitas vezes, Uhum. muita gente acha que esse ponto focal é um ponto externo. Ah, vou focar aqui, no meio da minha sobrancelha, né? Para onde que eu vou olhar? Não é isso. Na verdade, esse ponto ele é interno, né? E é a gente buscar realmente essa conexão interna. Então, é sobre estar presente naquilo que se faz em todas as ações, em todos os momentos. Isso vale para a prática no tapetinho, mas também, né, no nosso dia a dia. E a gente está cada vez mais disperso, né? A gente vive aí, diariamente, na maioria das vezes, no piloto automático. Então, eu estou aqui cozinhando, ao mesmo tempo estou pensando o que eu tinha que fazer, ao mesmo tempo estou mexendo no celular, aí o filho chamou, então é nesse nível, né? A nossa atenção está completamente dispersa. Então, o yoga ele vem para nos ajudar a trazer de volta esse foco, né? Essa concentração e essa realmente conexão ali com o que está sendo feito naquele momento. Então, a gente pode trabalhar isso, né? Não só aqui no tapetinho, mas principalmente tentar levar isso realmente para nosso dia a dia aí. Bom, era isso. Aqui tem mais algumas coisinhas, mas não vou me estender muito hoje, para a gente não passar muito do tempo que a gente tem que Uhum. dedicar. Aqui eu deixei as definições que eu te falei, ó. E daí depois, né, a gente pode até depois dar uma lida juntos, mas depois eu vou te passar esse material também, mas só para você ver como que difere, né, de um autor para o outro. E É muita coisa. por isso que é importante, eu lembro quando eu fiz o primeiro curso de formação, que o Arnaldo falava muito disso, ele falou, gente, não sai estudando um monte de coisa ao mesmo tempo, por enquanto, porque senão sua cabeça vai confundir completamente, né? Então, assim, escolhe um autor, né, que tem a ver mais ali, por exemplo, agora a gente vai estudar também, né, o Tantra aqui iluminado, e vai ali na linha de pensamento. Depois, se você já tiver digerido aquilo, aí sim você começa a estudar outras, porque senão você começa a misturar, os conceitos ficam confusos, principalmente se forem de escolas diferentes aí, de linhagens diferentes, né, e a gente se perde. Mas é A isso, gente Lu. não pratica. Não, A gente fica no perdido da mente. A mente é muito vasta, né? Muito ampla. Tem muito espaço. exatamente. Tem muito espaço. Você coloca muito dado ali sem conexão, Você se perde, não. aquilo acaba não fazendo sentido, e aí você não É, absorve e não consegue colocar isso realmente, né, na sua e a vivência. prática fica física porque a gente se identifica com o físico, a gente se identifica com o que é tangível. Uhum, Mas tem muito do intangível no yoga, exatamente. daquilo que a gente só percebe a hora que a gente ou está presente ou está fluindo. Quando a gente parece que se dissolve. Não é que a gente deixou de ser, a gente continua sendo, mas num todo. Às vezes é assim que eu me sinto, dependendo da aula que eu dou. Não é sempre, mas principalmente no Yoga Nidra. Eu gosto de praticar Yoga Nidra Eu adoro também. e nesses momentos
ou eu tenho uma percepção muito profunda de algo que eu não estava conseguindo ver em mim mesma, que a mente bloqueia como se fosse uma proteção. Por isso que eu acho que a mente é que nem um membro do corpo. Ela tem as suas funções. É. E aí você fala, oi, tá, e é esse ponto, vou digerir ele. Dá-lhe, dá-lhe Agni para digerir tudo isso. Mas quando eu olho para tudo, todas essas definições, eu penso muito, né, não é no Krishnamacharya, Krishnamurti, que toda vez que você define algo e se prende, você deixa de ser. Porque você não é um foco, é uma limitação. Então, só aquilo é real, nada mais é. E eu não acho que eu tenho ainda sabedoria suficiente para entender tudo que existe. Então, eu preciso ficar receptiva, Vivenciar. vivenciar. Tem horas que vai dar certo, tem horas que não vai, tudo bem. Um pouquinho eu vou aprendendo, uma hora eu consigo digerir melhor, outra hora eu não consigo, outra hora eu consigo praticar. Mas, para mim, a pior coisa que eu já fiz comigo foi tentar me limitar. Seja no yoga ou na profissão, ou mesmo como pessoa, olhar para mim e falar, eu não gosto do que eu vejo. São muitas vezes os rótulos também que a gente coloca, né? Ou os objetivos que a gente quer atingir, e nem sempre eles são viáveis, eles podem ser alcançados. Tudo tem um porquê. Não necessariamente, é como eu digo, não tenho sabedoria às vezes para perceber tudo, mas talvez seja porque eu esteja me limitando demais, não aceitando o próprio caos. E o mais engraçado é que depois que eu te falei que eu fiquei lendo aquele post, na física quântica, né, na física, mas principalmente na física quântica, a energia do caos é uma energia sem forma. Ela é energia pura. E depois você dá forma a ela. Então, eu penso que, de repente, através dessa vivência interior, você transforma o seu caos em algo produtivo, sem deixar de ser você. Uhum. O Então, caos me é fez refletir importante muito. também, né, Lu? É, Porque é a partir dele muitas vezes que a gente consegue se movimentar, né, e para as mudanças. E quando está destruir. na vida mansa, né, quando está tudo muito bom, a gente dificilmente vai se movimentar para sair, para fazer alguma mudança realmente que precisa ser feita. Então, ele é necessário, só não pode ser sempre. É a história dos ciclos, né, que a gente estava conversando até lá no evento. Eu não sei se você chegou a assistir às aulas todas, mas é os ciclos, né, da vida, né, da criação, da manutenção e da reabsorção, né? E o caos, ele faz parte dessa parte da reabsorção. E ele é importante, né? Tanto quanto os outros dois. Tudo tem a sua importância. Aí a gente tem que se abrir a viver. Eu falo por mim, eu preciso me abrir mais a viver tudo isso, mesmo que seja desconfortável. Sim. O desconforto passa quando a gente relaxa. Você falou E tudo. esse estado de relaxamento é muito difícil. É uma coisa assim, a gente pode relaxar o corpo, mas internamente, É, né, as entranhas estão Quando a gente relaxa, a gente consegue estar. E quando a gente está, a gente consegue entender melhor. É isso que eu estou buscando agora. Caminhos para construir esse estado. Porque para mim precisa desconstruir muita coisa para construir esse estado. é. Mas é o tempo inteiro, né? É, É construção e desconstrução que a gente tem que fazer o tempo inteiro.
A questão toda é ter essa consciência, né? E conseguir enxergar isso, né? Com esse olhar crítico, né? De fora. Porque o mais difícil é quando a gente está na situação, né? Porque muitas vezes a gente está muito envolvido emocionalmente. E aí, para a gente ter essa percepção fria, né? Vamos dizer assim, né? Calculista, É, nem sempre é fácil, né? Na verdade, na maioria das vezes não, é difícil. Mas é não é treino, né? fácil. É treino. Eu acho que são cramas também, né? Você identifica aquela dificuldade, dá um tempo, olha de novo, porque ela só vai parar de se repetir quando você entender o propósito daquilo, Uhum, né? A energia está se movendo de uma forma que você não está entendendo, não é? Uma vez, só um parâmetro, eu estava num retiro budista e o monge que estava dando a palestra, ele falou que uma pessoa uma vez perguntou para ele que viajou, fez uma viagem para um templo, estava dando, né, porque dentro do budismo, as estupas, elas representam o corpo e a mente do Buda. Então, você dá voltas, entoando mantras ao redor da estupa, é auspicioso. Como você está ganhando mérito, né? É uma caixinha positiva de ações kármicas. Ele falou assim, e disse que a pessoa falou, eu fiz, e eu estava me sentindo péssimo, acabado, não conseguia fazer aquilo, estava irritado. Eu achei que aquele lugar não era bom, então eu desisti de praticar naquele lugar. Aí a resposta do monge foi assim: às vezes é a nossa energia que não bate com a energia do lugar, e não o contrário, pois a gente sempre imputa no que está externo à nossa mente. Então volta e não faz com força, faz o que você consegue. Se você conseguir parar e olhar para a estupa, continua. Se você conseguir andar pelos jardins, faz. E cria esse caminho. Então, para mim, é como se fosse um crama. é Eu verdade. quero andar ao redor da estufa, mas às vezes eu não consigo. Então, eu vou olhar. Eu vou criar esse espaço. Eu sinto que eu estou precisando criar mais espaço. No corpo, na mente, mas em É, direção ao Atma. legal, legal. Sinceramente. Todo mundo, eu acho, né? Na verdade. Vamos Com praticar um pouquinho, certeza. então? Vamos lá. Deixa eu colocar só uma música aqui pra gente. Me fala como que tá a música, se ficou muito alta. Eu acho que eu não escuto ela aqui. Tá dando pra ouvir? Ah, não, peraí que eu tenho que compartilhar ela aqui, peraí. Oi? Tá bom? Tá dando pra ouvir bem e ouvir a música? Então, beleza. Bora lá. Então, namastê. Você. Iniciando a nossa prática. Vá se assentando numa posição bem confortável de meditação. Ajeitando seu quadril no chão, apoiando bem os isquios. Tenta escolher aquela posição mais confortável para suas pernas. Pode ser com as pernas cruzadas, pode ser com as pernas alongadas em Purasana, né? Se você preferir. Então veja aí o que é que fica melhor para você. Observando, se possível, a polaridade energética das pernas, as mulheres trazendo o pé direito mais próximo do cóccix. E na posição escolhida, leva suas mãos sobre o colo em Shiva Mudra, trazendo o dorso da mão esquerda, no caso das mulheres, sobre a palma da mão direita. Prolonga assim a sua coluna, relaxa os ombros para trás, para baixo. E, se possível, fecha os olhos, relaxando o seu semblante. Por alguns instantes, procure apenas observar, perceber a sua respiração.
sem se preocupar em controlá-la. Apenas observe o ar entrando, saindo, trazendo assim a consciência para o seu próprio corpo e para esse momento que você reservou para cuidar de si mesmo. Então, por alguns instantes, apenas perceba a sua respiração, deixando com que a mente repouse sobre ela. E assim, gradualmente, a mente vai se afastando de todo mundo externo e se concentrando apenas no seu próprio corpo. E assim nós vamos iniciando a primeiro anga da prática Dharana, concentração mental. Una agora os polegares pelas pontas, faça um giro com as mãos, leve-as unidas diante do rosto, em Namaskar Mudra, então palmas unidas, os polegares pressionam um ponto entre as sobrancelhas. Ajna Chakra, terceiro olho, centro de energia da intuição, da sabedoria, do discernimento. E descendo as mãos para diante do peito, nós vamos vocalizar 3 vezes o Pranava Om. Então, inspira. E descendo as mãos sobre os joelhos, em Jnana Mudra Surya. Então mantenha polegares e indicadores unidos, palmas viradas. Oi? Pode falar, Tô só Lu. ouvindo. Não falei. Acho que foi barulho externo. Ah, Desculpa. desculpa. Então leva as mãos sobre os joelhos, palmas viradas para cima em Jnana Mudra. Indicadores e polegares unidos. Relaxa os ombros. A gente vai iniciar fazendo a respiração completa. Então, Surya Bheda, a gente vai inspirar pelas narinas, expirar também pelas narinas, tentando utilizar toda a capacidade pulmonar. Então, comece inspirando bem lentamente pelas narinas, expandindo primeiro o seu abdômen, depois vai expandindo a caixa torácica, expanda o máximo que você conseguir, enchendo os pulmões de ar completamente, na parte baixa, média e alta. Pulmões completamente cheios, expire também pelas narinas e vai relaxando o tórax, contrai um pouquinho o abdômen, solta todo o ar da parte alta, média e baixa. E esvazia ao máximo os seus pulmões. Pulmões vazios, inspire novamente pelas narinas, expandindo o abdômen, o tórax. Volta a encher os seus pulmões de ar. E pulmões cheios, expire pelas narinas, solta todo o ar, relaxa o tórax, contrai o abdômen, esvazia os pulmões.
E assim pode seguir no seu próprio ritmo por mais alguns ciclos, procurando manter toda a atenção focada na sua respiração, na vivência, então, desse fluxo, percebendo como a cada ciclo você vai melhorando a sua consciência respiratória, vai trabalhando a capacidade pulmonar, e através da respiração consciente, a gente também acalma e tranquiliza a nossa mente, as nossas emoções. Então pode seguir no seu ritmo, faça mais alguns ciclos, com bastante consciência. Na próxima expiração, pode encerrar então esse exercício. E a gente vai passar para o segundo, então, pranayama, segundo exercício de respiração. A gente vai fazer agora com movimentos da cabeça. Então, Rajaskechari Pranayama, inspirando pelas narinas, expirando pela boca, a gente vai movimentar a cabeça. Então, mantenha seus ombros relaxados. Mantenha as mãos aí na mesma posição. A gente vai inspirar pelas narinas, expandindo o abdômen, o tórax. E ao mesmo tempo levando a cabeça lá para trás. Então pode soltar bem o pescoço. Relaxa os ombros, enche os pulmões. Pulmões cheios. Expira pela boca, fazendo com a boca o Kaki Mudra. Então a gente vai apoiar a pontinha da língua atrás dos dentes inferiores. Deixa os dentes cerrados, lábios alongados sobre os dentes. E expira pela boca, soltando o ar, fazendo um suave ruído, levando o queixo lá na direção do peito. Pulmões vazios. Inspira de novo pelas narinas, eleva a cabeça, expanda abdômen, tórax. Leva a cabeça lá atrás. E pulmões cheios. Expire pela boca, solta o ar então lentamente, fazendo um suave ruído. Leva o queixo lá no peito. Pulmões vazios, inspira, e assim pode seguir no seu ritmo, sem pressa. Então vai se conectando de novo com a respiração, vai soltando agora bem o seu pescoço, tentando relaxar a região da cervical, ombros, região onde a gente somatiza muitas tensões, principalmente devido ao excesso de preocupações, ansiedades, a má postura. Então aproveita para soltar.
Na próxima expiração, pode encerrar então o exercício. Quando terminar, a gente vai então desfazer o cruzamento das pernas, passando para 4 apoios. Então, apoia os joelhos no chão, afastados aí na largura do seu quadril mais ou menos. As mãos afastadas na largura dos seus ombros, então deixa os dedos das mãos bem abertos, bem afastados. Ponta dos dedinhos aí, dos dedos firmes no chão. E a gente então vai para Vidalasana. Então a gente vai para a postura do gato e da vaca. Inspira, olha à frente, projeta o quadril lá para trás, flexionando um pouquinho os cotovelos para trás, afunda o meio das costas para baixo. Expira, leva o queixo no peito, puxa o umbigo lá para dentro e para cima, que anda a coluna para cima, o quadril para frente. Inspira, olha à frente, joga o quadril lá para trás, afunda o meio das costas. Expira, puxa o umbigo lá para dentro, arqueando a coluna para cima, puxa o quadril para frente. Queixo vai lá no peito. E agora faça então no seu ritmo. Inspira, olha à frente. Isso, expira. Então vai soltando agora bem as costas, movimentando a sua coluna, já preparando toda essa região para a gente iniciar então as nossas sequências. Solta bem, observa a posição das mãos firmes no chão. É a mesma posição que a gente vai usar lá no cachorro olhando para baixo, também na prancha. Então, as mãos bem firmes para ajudar a proteger o punho. Da próxima vez que você expirar, você vai voltar novamente a coluna para o neutro, para a posição neutra. Daqui a gente vai para o cachorro olhando para baixo. Então, apoia a pontinha dos seus pés aí no chão. Inspira, na exalação a gente vai elevar o quadril, empurra o chão com as mãos, projeta o bumbum lá para cima, os isquios para trás, para o alto e vai prolongando a coluna. Relaxa a cabeça entre os braços, gira as axilas em direção às suas orelhas e aí as pernas podem permanecer semi-flexionadas se você precisar. Isso. Pode dobrar um pouquinho o joelho, Lu, para a gente tentar afundar um pouquinho mais as costas. Vai descendo, né? Bora lá. Isso. Ótimo. Puxa o umbigo para dentro, fazendo Dhyana Bandha. Estão fazendo a sucção do abdômen. Aí, mãos firmes empurrando o chão, inclusive a pontinha dos dedos para proteger o punho. E mantém a respiração Ujjayi. Então a gente leva a língua um pouquinho para trás, criando uma leve restrição aí na passagem do ar pela região da garganta. E vai percebendo um suave ruído na sua respiração, na inalação, na exalação. Então, Adho Mukha Svanasana, cachorro olhando para baixo. E a gente vai daí iniciar a nossa sequência do Surya Namaskara. Vamos fazer 3 ciclos. Então, aí do cachorro olhando para baixo, inala, olha à frente. Na exalação, caminha ou salta à frente lá para a borda do seu tapetinho, olhando lá para frente. Exala, solta o tronco em direção às pernas. E inala, volta elevando o tronco, desenvolve a sua coluna. A última que eleva é a cabeça. Eleva os braços unindo as mãos lá no alto, leva o tronco um pouquinho para trás. E na exalação, desça as mãos diante do peito, em Samasthiti. E aqui a gente vai iniciar então as 3 voltas do Surya. Então, começando aí na bordinha do tapete, em Samasthiti. Primeiramente, leva a consciência para os pés. Então, a gente vai enraizar os calcanhares,
bola do dedão, bola do dedinho, fazendo o nosso Pada Bandha. Prolonga a coluna, gira a palma das mãos para frente, leva os ombros um pouquinho para trás. E inala. Na exalação, nas mãos diante do peito. Inala, eleva os braços lá no alto, ao lado da cabeça. Leva braços, tronco e cabeça lá para trás. Exala, descendo o tronco à frente. Se precisar, pode flexionar um pouquinho os joelhos. Solta o tronco em direção às suas pernas. Inala, olha à frente, prolonga a coluna. Retém o ar. Na exalação, a gente vai lá para a prancha alta. Então, leva os pés para trás. Na exalação, a gente vai flexionar os cotovelos, descendo em Panchaturanga Dandasana. Se precisar, você pode colocar os joelhos no chão para descer, tá? Então, se for difícil com a perna alongada, apoia primeiro os joelhos, mantém as mãos bem firmes, flexiona os cotovelos e desce lá na frente. E inala, você pode subir na cobra, Bhujangasana, então sem tirar o quadril do chão, só elevando o peito. Não precisa levar a cabeça muito lá para trás, então sem flexionar muito o pescoço. Ou você pode ir para o cachorro olhando para cima. Então alonga os braços, solta o quadril, só o dorso dos pés aí no chão. Veja o que é melhor para você. Inala. Eleva o quadril, eleva o tronco e volta então para o Chaturanga, para o Adho Mukha Svanasana, cachorro olhando para baixo. Se precisar, flexiona um pouquinho os joelhos. E aí conta 5 respirações. Então lembra do ajuste aí das mãos no chão, gira as axilas em direção às suas orelhas, fazendo o Dhyana Bandha. Isso. Quando finalizar as 5 respirações, a gente vai inalar olhando à frente. Na exalação, caminha ou salta à frente lá para a borda do tapetinho, olhando à frente. E exala, abraça as pernas. Fazendo então Uttanasana. Inspira, volta desenrolando a coluna, eleva o tronco, eleva os braços. Uniu as mãos lá no alto, leva braços, tronco e cabeça para trás. E exala, trazendo as mãos diante do peito em Samastitihi. Finalizando a primeira volta do Surya aí. Então, vamos iniciar a segunda volta. E inala, eleva os braços lateralmente. E unindo as mãos lá no alto, leva o tronco para trás. Exala, desce o tronco à frente. Se precisar, pode flexionar um pouquinho os joelhos. Abraça as pernas, se precisar, ou só solta o tronco em direção às pernas. Inala, olha à frente, leva as mãos no chão à frente dos pés. Alonga a coluna. Retém o ar aí. Leva então os pés para trás, na prancha alta. E na exalação, desce em Chaturanga Dandasana, flexionando os cotovelos. Isso, controlando a descida, isso mesmo. E inala, eleva em Bhujangasana ou cachorro olhando para cima. E solta o quadril, empurra o chão com as mãos, sem deixar o pescoço afundar entre os ombros. Exala, eleva então em Adho Mukha. Isso, cachorro olhando para baixo. E aí fica 5 respirações. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Inala, olha à frente. Exala, caminha ou salta à frente, levando os pés entre as mãos, olhando lá na frente. E exala, solta em direção às pernas.
Se precisar, abraça as pernas, se for mais confortável. Inala, volta o tronco desenrolando a coluna, eleva os braços lateralmente. Isso, unindo as mãos lá no alto, exala, solta o tronco, braços e cabeça lá para trás. Isso, e exalando, traz as mãos diante do peito, finalizando assim a segunda sequência. Em Samasthiti. Então, iniciando a terceira sequência, descendo os braços, gira a palma das mãos para frente. E inala na exalação, uniu as mãos diante do peito. Inala, eleva os braços ao lado da cabeça. Leva o tronco lá para trás, cabeça, quadril vai para frente. Exala, desce o tronco e os braços da frente, flexionando a junção coxa-quadril. Solta o ar, desce o tronco e a cabeça em direção às pernas. Inala, olha à frente, leva as mãos à frente dos pés, prolonga a sua coluna. Retém o ar aí e leva os pés lá para trás na prancha alta. E exala, descendo em Chaturanga Dandasana, flexionando os cotovelos, controla a descida, mantendo o abdômen ativo. E inala, eleva em Urdhva Mukha, cachorro olhando para cima. Solta o quadril. Exala, Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. Novamente contando 5 respirações. Então, inspira 1. Vai jogando os isquios para trás, para o alto, prolonga a coluna. Mantém as mãos ativas em Hasta Bandha. 2. 3. 4. E 5. Inala, olha à frente. Na exalação, caminha ou salta à frente. Olhando lá na frente. Prolonga a coluna. Exala. Solta o tronco em direção às pernas. Pode abraçar um pouquinho as pernas por trás. Inala, volta, desenrolando a coluna. Leva os braços lateralmente, une as mãos lá em cima, leva o tronco dos braços para trás, quadril para frente. E exala, descendo as mãos diante do peito. Finalizando então a terceira volta do Surya Namaskara em Samasthiti. Então fecha os olhos um pouquinho. Por enquanto apenas se observe após essa fase então solar do Surya Namaskar. E daqui a gente vai agora girar nosso pé direito para o lado direito. E flexionando o joelho direito, a gente vai inalar. Na exalação, você vai elevar a sua perna direita, trazendo a sola do pé direito na parte interna da coxa esquerda, entrando em Vrikshasana. Ou, se não der para colocar aqui na parte interna da coxa, você pode colocar na lateral da panturrilha, tá? Vê aí o que fica melhor. Cuidado só para não apoiar sobre o joelho. Então, a gente vai inalar elevando os braços lateralmente. Pode deixar os braços paralelos um ao outro, as palmas das mãos viradas para dentro, uma em direção à outra. Faça então o Dhyana Bandha, ativando o abdômen, concentre o olhar e equilibre-se em Vrikshasana, na postura da árvore, trabalhando o foco, a concentração. Isso, então a gente vai ficar 5 respirações. 1, 2, 3, 4, 5. Sobe pra cá. Então agora inala, traz a perna direita à frente, joelho elevado. Na exalação a gente vai descer o tronco à frente, elevando a perna direita. Leva as suas mãos ao solo, à frente do seu pé esquerdo, se for possível, tá? Se não,
você tiver bloquinho aí perto, pode pegar, tá? Mas se precisar, você pode flexionar o seu joelho de base. Então, solta o tronco em direção à perna esquerda e eleva a perna direita o máximo que você conseguir. E aí a gente vai ficar 5 respirações. Então, conta 1, 2, 3, 4, 5. Inala, na exalação desse pé direito lá atrás. A gente vai entrar na base do Trikonasana. Então, você já pode alinhar aí o seu calcanhar esquerdo com o seu pé direito. Então, olhando aqui para o calcanhar esquerdo e traçando uma linha, vai ficar no meio do seu pé direito aí, do arco do pé direito. E daí você vai inalar, gira o tronco à frente, eleva o tronco lateralmente, pode alongar as duas pernas, quadril para frente, braços na linha dos ombros. Então, pé direito, ele vai ficar um pouquinho para dentro, pé esquerdo virado para a borda curta do mat, quadril para frente. Então, inicialmente, inala. Na exalação, quadril direito, ele vai lá para o lado direito. Então, imagina uma cordinha aqui te puxando. E imagina que alguém está puxando o seu braço esquerdo do outro lado. Alonga, alonga, alonga primeiro. Depois desce lateralmente. Mão esquerda sobre a perna ou sobre o pé se você alcança. E aí, observa o seu ombro direito. Leva ele para trás, para cima, abrindo aqui o peito. E alonga o braço direito lá para o alto. O rosto pode ficar ou para frente ou você pode olhar para cima em direção à sua mão direita. Vê aí o que fica melhor e conta 1, 2, 3, 4, 5. Daqui a gente vai inalar flexionando o joelho esquerdo. Eleva o tronco entrando no guerreiro 2 lateral. Então inala, a mão direita vai lá na perna, solta o tronco lá pro lado direito. E a gente vai fluir com Parsvakonasana. Então exala, o antebraço esquerdo vem sobre a coxa, braço direito alongado pertinho da orelha. Inala, volta pro guerreiro invertido, lateral. Exala, desce em Parsvakonasana. E agora a gente vai inalar entrando no guerreiro 2, Virabhadrasana 2. Então mantém o joelho esquerdo flexionado, fazendo com a perna 90 graus, de forma que o seu joelho fica na linha do seu calcanhar. Perna direita alongada, mantém aqui o joelho, se possível, tá? Sem flexionar, então não deixa a perna frouxa, empurra o chão com os pés. Cresce o tronco, olha lá para sua mão esquerda. Então, conta 1, 2, 3, 4, 5. E inala, na exalação a gente vai descer as mãos ao lado do nosso pé esquerdo. Apoia as mãos no chão para a gente fazer vinyasa. Então gira o pé direito lá atrás, pontinha do pé no chão. Leva a perna esquerda ao lado da direita para ancha alta, inala. Na exalação, Chaturanga Dandasana, então desça devagar. Inala, eleva em Urdhva Mukha. Cachorro olhando para cima. Exala, Adho Mukha. E aí, conta 5 respirações. 1, 2, 3, 4, 5. Inala. Na exalação, caminha ou solta a frente. Vai lá para a borda do tapetinho. Solta o tronco em direção às pernas.
E inala, volta, elevando o tronco, elevando os braços lateralmente, unindo as mãos lá no alto. Exala e volta as mãos para diante do peito. E aí a gente vai fazer a mesma sequência para o outro lado, começando da postura da árvore. Então, flexionando o joelho esquerdo, gira o pé esquerdo e o joelho para a lateral. E inala, na exalação, eleva a perna esquerda e traz a sola do pé na parte interna da coxa direita. Inspira, eleva os braços lateralmente, palmas viradas para dentro, uma em direção à outra. Ativa o abdômen, concentra o olhar, respira. 1, 2, 3, 4, 5. E inala, traz a perna esquerda à frente, joelho elevado. Exala, descendo o tronco à frente, leva as mãos ao solo à frente do pé direito, eleva a perna esquerda o máximo que você conseguir. Solta o tronco em direção à perna. Se precisar, você pode flexionar o joelho de base. Isso. 1, 2, 3, 4, 5. Inala, na exalação, desce o pé esquerdo no chão, lá atrás, alinha a base para o Trikonasana, postura do triângulo. Então, calcanhar direito na linha do arco do pé esquerdo. Inala, olha à frente, sobe o tronco lateralmente, alonga a perna direita. Braços na linha dos ombros. Exala, a gente vai então levar o quadril esquerdo para o lado esquerdo. Desce o tronco lateralmente lá para o lado direito. Apoia a mão sobre a perna ou sobre o pé se for possível. Lembrando de não deixar o quadril virar para frente, então quadril para baixo, desculpa, quadril para frente. Leva o ombro esquerdo para trás e para cima e desce o lateral. Respira, o rosto pode ficar para frente ou olhando lá para a mão de cima. Conta 1, 2, 3, 4 e 5. Inala, flexiona o joelho direito, eleva o tronco e entra no guerreiro 2 lateral. Parsva Virabhadrasana 2, inspiramos. Na exalação, flui aqui em Parsva Konasana. Antebraço direito sobre a coxa, braço esquerdo alongado pertinho da orelha. Inala, eleva, volta lá no guerreiro lateral. Exala, desce em Parsva Konasana. E agora inala entrando no guerreiro 2. Então eleva o tronco. Firma os pés aí no chão, então empurra os pés, principalmente a bordinha externa do seu pé esquerdo. E aí, olha para sua mão direita. Prolonga a coluna, relaxa os ombros, conta 1, 2, 3, 4, 5. Inala, na exalação, deixa as mãos ao lado do pé direito. Pontinha do pé esquerdo no chão lá atrás. E a gente vai inalar na prancha alta, levando o pé direito ao lado do esquerdo. Exala, Chaturanga Dandasana. Desça devagar o tronco. Inala, Urdhva Mukha, cachorro olhando para cima. Exala, Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. Conta então aí 5 respirações. 1, 2, 3, 4,
5. Inala. Olha a frente e caminha então ao salto à frente, sentando agora ao solo. Pode alongar as pernas à frente aí no tapetinho. E a gente vai começar flexionando o joelho direito, trazendo o dorso do pé sobre a sua coxa esquerda. Nós vamos fazer uma variação de Navasana, que é a postura do barco, em uma só perna, tá? Então, com o pé apoiado aí sobre a perna esquerda. Une as mãos diante do peito. Inala, prolonga a coluna. Exala, ativa o abdômen. Então, lembra de fazer o Dhyana Bandha. Inclina um pouquinho para trás, apoiando lá no colo. E eleva a sua perna esquerda. Força aí na perna, no abdômen. Respira. Vou contar 5, mas se precisar desfazer antes, pode desfazer, tá? Então, 2, 3, 4, 5. Inala, na exalação, volta a perna esquerda. Pode agora descer esse pé direito seu aqui para a lateral da coxa esquerda. Então, a sola do pé apoiada na lateral da coxa esquerda. Ajeite o quadril no chão. E a gente vai inalar, elevando os braços lateralmente. Na exalação, desce em direção à perna esquerda. Então, as mãos podem segurar a perna esquerda, pontinha do pé, ou então pode ficar no chão. Se você preferir, ao lado da perna, a gente vai para Janu Sirsasana. Inala, olha a frente, prolonga a coluna. Na exalação, desce abdômen, tórax e o rosto em direção à perna. Então, solta o tronco, sem deixar o peito fechar. Leva a respiração para a parte posterior da perna esquerda. Vai soltando todo o corpo. Inala, olha a frente, prolonga a coluna. Na exalação, a gente vai voltar o tronco devagar. Apoia agora a sola do seu pé direito no chão, mais ou menos ao lado do joelho esquerdo. A gente vai para a postura da selvagem. Então, você vai trazer sua mão esquerda no chão, atrás do quadril, dedos apontando para o lado curto do mat. E a gente vai inalar, eleva o braço direito, empurra o chão com o pé direito, eleva o quadril, ó, o pé esquerdo ele gira um pouquinho. Pode até ficar na ponta do pé direito. Sobe o quadril, solta braço, tronco, cabeça lá para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Inala, na exalação volta devagar o tronco, volta o quadril, pode deixar o joelho direito elevado. A gente vai entrar então em Ardha Matsyendrasana. Então pode trazer seu pé direito para o lado de fora da perna esquerda, sola do pé direito no chão. Deixa eu virar aqui, para o lado trocado. Então a gente vai deixar o quadril bem apoiado aí no chão, perna esquerda alongada. Inala, eleva os braços ao lado da cabeça. Na exalação, gira o tronco para o lado direito. Apoia a mão direita no chão atrás do quadril. Mão esquerda segura o joelho, então você pode abraçar a perna com o braço esquerdo. E a gente vai fazer a torção então. Então, na exalação, gira abdômen, tronco e o rosto para o lado direito. Olha lá para trás, por cima do ombro direito. E aí, conta 1. Vai respirando profundo, deixa o abdômen se movimentar. Então, respiração, ela acontece aí na região abdominal. 2. Lu, se der, traz o tronco um pouquinho mais para vertical. Ficou um pouco para trás. Isso. Beleza. 3. 4. 5. Inala. Na exalação, volta o rosto, volta o tronco à frente. Gira o quadril para o lado longo do mat. E a gente vai deixar o dorso do pé direito aqui na frente do nosso quadril.
Perna esquerda para a lateral, a gente vai fazer Parsva Sirsasana. Então, mão esquerda apoia sobre a perna, inspira, eleva o braço direito pertinho da cabeça. Na expiração, desce o tronco lateral em direção à perna esquerda. Então, leva o seu ombro direito para trás, para cima, desce bem lateral. 1, 2, 3, 4 e 5. Inala, volta o braço direito, volta o tronco. Apoia as mãos no chão do lado de fora aí da sua perna direita. Isso. Na exalação, a gente vai para a prancha alta. Então, eleva o seu quadril, alonga as pernas lá para trás. Inala. Na exalação, Chaturanga Dandasana, descendo o tronco em direção ao solo. Inala, Urdhva Mukha, cachorro olhando para cima. Exala, Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. E aí, conta 5 respirações. 1, 2, 3, 4, 5. Inala na frente. Caminho, salta à frente, sentando novamente ao sol. Então, a gente vai fazer a mesma sequência agora para o outro lado. Então, pode trazer o dorso do pé esquerdo sobre a coxa direita. Primeiro, então, Navasana, unindo as mãos diante do peito. Inala, prolonga a coluna. Exala, ativa o abdômen, inclina o tronco para trás e eleva a perna direita. 1. Isso, força no abdômen. 2. 3. 4. 5. Inala, na exalação volta a perna direita, volta o tronco. Desça agora a sola do pé esquerdo na parte interna da coxa direita. Inala, eleva os braços lateralmente, unindo as mãos num triângulo, Trimurti Mudra. Exala, desce o tronco em direção à perna direita. Então, as mãos seguram a perna, o pé, ou permanecem ao solo. Inala, olha à frente, prolonga a coluna. E na exalação, desce o abdômen e o tronco em direção à perna. Então, evita de fechar o peito. Deixa o abdômen te guiar aí no movimento. Ele que vai primeiro. Então, ele vai aproximando devagar, mesmo que o peito não chegue. O abdômen vai nos guiando aí a cada expiração, soltando um pouquinho mais. Vai se interiorizando na postura, em cada sensação do seu corpo. Inala, olha à frente, prolonga a coluna, exala, volta o tronco devagar. Apoia então agora a sola do seu pé esquerdo no chão ao lado do joelho direito. Mão direita no chão lá atrás do quadril com os dedos voltados para o lado curto do mat. Inala, eleva o braço esquerdo entrando para a postura da selvagem. Na exalação, eleva o quadril. Projeta o quadril lá para o alto. Abre o peito e solta. O tronco, a cabeça, o braço esquerdo lá para trás. Pode ficar na pontinha do seu pé esquerdo se quiser. 2, 3, 4, 5. Inala. Na exalação, volta o quadril, volta o tronco e o braço. Passa o pé esquerdo agora para o lado de fora da perna direita para a gente ir, então, para Ardha Matsyendrasana. Mantém só do pé esquerdo aí no chão. Inala, eleva os braços, prolonga a coluna. Exala, gira o tronco para o lado esquerdo, entrando na torção. Mão esquerda atrás do quadril, mão direita segura o joelho, ou então você abraça a perna com o braço direito. Inala, na exalação, gira o tronco e o rosto para o lado esquerdo.
olha para trás por cima do ombro. E aí, vai respirando lá no abdômen. 1, 2, 3, 4 e 5. Inala, na exalação, volta o rosto e o tronco à frente, gira o quadril para o lado longo do mat, dorso do pé então ao solo à frente do quadril, do pé esquerdo, mão direita apoiada sobre a perna direita, inala, eleva o braço esquerdo lateralmente, abre o peito, exala, descendo em direção à perna direita. Então joga o ombro esquerdo lá para cima, desce lateral, respira 1, 2, 3, 4, 5. Inala, volta o tronco, volta o braço. Na exalação, traz a perna direita de volta. Pode agora unir a sola dos seus pés. Aproxima os calcanhares do quadril. Cruza as mãos na pontinha dos pés. Para a gente entrar em Bhadrasana, na postura da borboleta. Inala, prolonga a coluna. Na exalação, flexiona o tronco um pouquinho à frente. Você pode apoiar os cotovelos sobre as coxas. Ou, se preferir, você pode soltar a pontinha do pé e fazer com as palmas das mãos sobre os joelhos, tá? Vê o que você acha melhor. Mantenha o prolongamento da coluna. Inala e a cada exalação, você vai deixar o abdômen guiar o movimento. Então, flexiona a região coxa-quadril e leva o umbigo na direção do sol. Sem pressa, mesmo que for só um pouquinho. Toda vez que exalar, solta um pouquinho mais. Agora trabalhando a abertura do quadril. Quadril que é uma região onde a gente somatiza muito as nossas culpas, medos, as inseguranças. Vai soltando sem pressa. Deixando o corpo fluir. Cada expiração. Inala, volta devagar, enrolando a coluna. Na exalação, cruza as pernas. Se você consegue, Lu, você consegue fazer lótus completo? Eu entendi. Você consegue fazer a postura de lótus completa, essa que põe os dois pés? Sim. Sim? Então vamos fazer ela. Você vai então fazer o lótus completo aí com as pernas. Apoia os dois pés sobre as coxas opostas. E a gente vai fazer a postura elevada de lótus, tá? Então, postura de força aí, para trabalhar um pouquinho a força no braço. Então, você vai trazer a palma das mãos no chão, ao lado aí mais ou menos do seu quadril. Você vai ajustar essa distância aí na hora que você for fazer. E inala, eleva um pouquinho os joelhos do chão. Na exalação, a gente vai retirar o quadril do chão. Então, eu preciso de força, principalmente abdominal, mais do que de braço. O abdômen que vai sustentar. Então, a gente faz um movimento com o tronco para frente e tira o quadril do chão. Fica o tempo que você conseguir, tá? Não vou contar. Faz aí que eu vou ver. Isso. Consegue fazer de lado, Lu? Só para eu ver como é que você tá saindo, que daqui eu não consigo enxergar bem. Aí. Bem. Na próxima exalação, volta o quadril para o solo. Pode desfazer a posição das pernas. Deixa agora o pé esquerdo pertinho da virilha, o direito à frente do esquerdo. Então, os dois no chão, tá? Frente do quadril em Samanasana. Leva os braços lá para trás. A mão esquerda vai segurar o punho da mão direita.
fechando os dedos da mão direita sobre o polegar. Inala, olha à frente, prolonga a coluna. Na exalação, desça o tronco à frente. Leva, se possível, a testa ao solo. Se não der, tudo bem. Os braços podem ficar aí alongados atrás das suas costas. Só solta agora. Solta o tronco, cabeça, pernas. Inala, volta desenrolando a coluna. Troca o lado, então troca a posição dos pés. Pé direito agora mais perto do cóccix. Mão direita segura o punho da esquerda. Fecha os dedos da mão esquerda sobre o polegar. Inala, olha à frente. Prolonga a coluna. Exala, desce o tronco à frente. Solta em direção ao som. Inala, volta desenrolando a coluna. E traz, então, na exalação, os pés à frente. A gente vai agora para a postura da vela, Sarvangasana. A invertida sobre os ombros. Então, inala. Na exalação, pode descer o tronco deitando de barriga para cima. Flexiona os joelhos. Inala. Na exalação, eleva o quadril. Eleva as pernas, as mãos seguram o quadril, ou se você consegue, vai descendo as mãos para as costas, verticalizando as pernas. Queixo se aproxima do peito. E aí você vai contar 20 respirações no seu tempo. Então, deixando agora a respiração fluir. Isso. Trabalhando a circulação em todo o corpo, retorno venoso, descansando as pernas. Quando terminar as suas respirações, ou se você sentir necessidade antes disso, para desfazer, a gente vai tentar voltar devagar. Então, para isso, a gente vai flexionar os joelhos na direção da testa. Isso, vai controlar a descida com a musculatura abdominal. Então, inspira, na exalação, ativa bem o abdômen para ele segurar o movimento e vai descendo devagar, vértebra por vértebra. Quando sentir pronta, tá? Quando chegar com o quadril no chão, pode alongar as pernas. A gente vai para Matsyasana, postura do peixe, pensando aí esforço na região cervical. Mantém as pernas unidas. Você pode girar um pouquinho o quadril para um lado, para o outro, apoiando as mãos debaixo do quadril, com as palmas viradas para o chão. Inala, na exalação, empurra o chão com os cotovelos, eleva o peito lá no alto. E solta a cabeça lá para trás, apoia o topo da cabeça no chão. Lembrando de deixar os cotovelos empurrando o chão. Então, os cotovelos permanecem ativos, projeta o peito lá para cima. Postura do peixe, Matsyasana. Trabalhando ativação na região do chakra cardíaco. Trabalhando região das costas, abertura do peito. Inala, na exalação, corra a cabeça voltando as costas para o chão. Tira as mãos de baixo aí do quadril. Pode abraçar um pouquinho as pernas, flexionando os joelhos. Gira para um lado e para o outro. Massageando as costas, o quadril.
E a gente vai se preparando agora para Shavasana, entrando em Yoga Nidra, técnica de relaxamento, autoconhecimento, descontração. Então pode alongar as pernas ao solo e ajeita o seu corpo em Shavasana. Então vai afastando um pouquinho os pés um do outro. Relaxa os braços ao lado do tronco, virando palmas para cima. Ajeita as costas, pescoço, a cabeça. Deixa o corpo, então, ficar totalmente solto em Shavasana. Fechando agora os olhos, se for confortável para você. Procura assim. Observar a sua respiração. Inspirando, o abdômen se expande, se eleva. Expirando, ele relaxa. Buscando nesse momento se entregar completamente. E libertar de todo e qualquer controle. Apenas se permitindo ser quem você é em essência. Livre dos condicionamentos sociais, dos seus papéis, apenas se permitindo ser. E comece então a perceber e a imaginar uma nuvem de luz na cor verde brilhante, vinda da natureza em sua direção, envolvendo os seus pés. Essa luz relaxa os dedos, vai soltando calcanhares, sola dos pés, o dorso e os tornozelos. Essa luz relaxa e solta as panturrilhas, joelhos, coxas. Relaxa e solta o seu quadril, os órgãos do baixo ventre, as costas, costela, toda a sua coluna. Essa luz verde relaxa e descontrai o abdômen, o tórax e cada órgão dessa região. Relaxa e descontrai os ombros, braços, mãos e dedos. Relaxa e descontrai o seu pescoço e toda a sua cabeça. Relaxando assim faces, lábios, língua, garganta, o céu da boca. Os olhos, a testa, todo o seu semblante. E observe o seu corpo físico totalmente solto e descontraído. E permitindo por alguns instantes vivenciar o seu mundo interno. Se deixando dissolver. Se entregar. E permanecer assim por alguns instantes nesse contato íntimo consigo mesmo. Então assim, relaxe. 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 Mahalakshmi Vaishnavi Namastasye 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 Namo Namaha
Uma Parvati Shive Namastasye 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 Namo Namaha Lalita Devi Ma Bhavani Ambike Namastasye 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 Namo Namaha Lentamente, vá trazendo de volta a consciência ao aqui, ao agora. As sensações do seu corpo físico, sentindo de novo a respiração. Movimentando os dedos das mãos, dos pés. Passando a língua sobre os lábios. As mãos sobre o rosto, o corpo. Massageie alongue e esfregue. Flexionando os joelhos, gira um pouquinho para o lado direito, ficando um pouco na posição fetal. Quando se sentir preparada, vá se elevando devagar até sentar de novo numa posição de meditação, com a ajuda das mãos no solo. Colocando então as mãos em Shiva Mudra, dorso da mão sobre a palma da outra. Prolonga a coluna, fecha os olhos um pouquinho. Procurando manter agora a consciência no seu corpo, em cada sensação. Observando seu corpo físico, a mente, as emoções, após as técnicas trabalhadas ao longo da prática. E unindo os polegares, faça um giro com as mãos, leve as unidas diante do rosto em Namaskar Mudra, pressionando o terceiro olho com os polegares. E desça as mãos diante do peito. Nós vamos então vocalizar o mantra Om 3 vezes, seguido do mantra Shanti, Shanti, Shanti. Então, inspira.
Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. E finalizando então a nossa prática, abrindo os olhos, nos cumprimentemos. Namastê. Bom, Lu, então, muito obrigada. Muito obrigada, querida. Eu é que agradeço. Espero que tenha. Deixa eu parar a